Um garoto solitário acaba ajudando a garota mais linda do colégio a fazer uma fantasia de cosplay, mas ele não fazia ideia de que ela acabaria se apaixonando por ele naturalmente conforme passassem mais tempo juntos. E aí galera, aqui é o Natsu, e hoje nós vamos acompanhar o anime Sonobiskedoru wa Koi o Suru. Começamos com um jovem garoto solitário juntamente com seu avô, olhando para algumas bonecas que sua família fabricava, admirado com a beleza delas. Após isso temos uma colega dele dizendo que o que ele fazia era nojento e que odiava ele. E logo temos o prota acordando de seu sono ruim, que na verdade era mais uma lembrança de seu passado. Em seguida, descobrimos que seu nome é Wakana Gojo, e que ele e sua família tinham uma pequena fábrica dessas bonecas. Na escola, descobrimos que o prota permanecia isolado do mundo e não tinha nenhum amigo. Enquanto ele estava pensando que era melhor ele não estar ali, do nada aparece uma garota voando em cima dele acidentalmente. E eu fiquei me perguntando do que elas estavam brincando de verdade para isso ter acontecido. O nome dessa garota era Kitagawa Marin, e sinceramente ela é a garota mais linda do colégio. Ela repara que havia uma marca de tinta no braço de Gojo, e logo ele tira o braço com vergonha. Ele então fica pensando que ela vive em um mundo completamente diferente do dele, já que ela assumia sua personalidade de otaku em público e ainda assim era aceita por ser quem ela era, enquanto ele foi criticado pela sua futura profissão logo quando era mais novo. Mais tarde, Gojo acabou ficando encarregado de arrumar sua sala, já que quem estava responsável passou o problema para ele. Em seguida, Kitagawa acaba chegando para ajudar a limpar também, já que era o dia dela fazer a limpeza na sala. Ela percebe que seus colegas na verdade estavam apenas usando ele para se livrarem de seus afazeres, e dá alguns conselhos em relação a isso. Alguns dias depois, enquanto Gojo estava trabalhando, sua máquina de costura tinha parado de funcionar, e ele teve a ideia de usar a máquina de costura que tinha em seu colégio no dia seguinte. Enquanto ele estava admirando sua boneca, Kitagawa acaba chegando e vendo aquela situação. Assustado, ele quase derruba sua boneca e ela fica olhando com uma cara assustadora de início. Porém, na verdade, ela estava impressionada que ele sabia usar uma máquina de costura, e ele então explica o motivo de saber usar. Ela então pede para ver a boneca Hina que estava em suas mãos e fica admirada com o trabalho bem feito deles. Ela então pergunta se foi ele que fez a boneca, e ele diz que não, que apenas sabia fazer as roupas delas por enquanto, e logo após ouvir que ele sabia fazer roupas, Kitagawa começa a tirar a sua roupa repentinamente. Ela então pede para que ele virasse para o outro lado, e quando ela termina de se trocar, ela mostra a roupa que ela havia tentado fazer por ela mesma. Depois de olhar a referência que ela tinha mostrado a ele começa a fazer várias críticas em sua fantasia de cosplay, o que a deixa bem para baixo. Após perceber o que ele havia falado, ele começa a pedir desculpas, e em seguida ela revela que gosta de fazer cosplay, que é se vestir de algum personagem de anime ou jogos que você goste. Após isso, ela pede ajuda do prota para fazer aquela fantasia para ela, e quando ele afasta um pouco a mão dela, ela já esperava pelo pior, porém não aconteceu como ela esperava, e o prota então decide ajudar ela em seu objetivo de fazer aquela fantasia. Kitagawa menciona então o nome do jogo que ela queria fazer cosplay, e descobrimos que na verdade era de um jogo meio pesado para maiores de idade. Após eles se resolverem, ela dá um pequeno livro onde ensinava a fazer os cortes dos cosplays e até mesmo a como usar a máquina de costura. E ele fica se perguntando como que ela não tinha conseguido fazer a roupa, mesmo tendo um livro tão didático como aquele. Ele menciona que primeiro eles precisariam tirar as medidas dela, e deixariam para fazer isso na segunda-feira, já que naquele dia era sexta-feira já. No dia seguinte, alguém estava tocando a campainha do nosso prota, e quando ele abre, era Kitagawa que tinha decidido fazer uma visita para ele. Ela se convida para entrar em sua residência e deixa um cheesecake enquanto já entrava em sua casa. No quarto do prota não demora para que ela pedisse para eles começarem a tirar as suas medidas logo. E de início ele fica meio receoso, já que ela precisaria estar de roupas íntimas para isso. Porém ela já tinha ido preparada para a situação e tinha vestido um biquíni por baixo de sua roupa. O prota então decide começar a tirar as medidas de Kitagawa, porém acaba passando por maus bocados tentando se segurar. Logo ele decide levar as coisas um pouco mais a sério e quando estava acabando faltava tirar as medidas do busto dela, o que seria seu maior desafio até então. Após isso, ele foi tirar as medidas das pernas dela, e ele acaba tocando sem querer em algo que não deveria. Quando ele pergunta se estava tudo bem, ela começa a disfarçar, e ele acha que ela estava apenas com calor, mas na real sabemos o que tinha acontecido e onde que ele tinha tocado acidentalmente, né? Quando ele menciona que ele precisava de algumas referências para poder fazer a fantasia, ela entrega os 2 jogos para maiores de idade para que ele pudesse jogar por ele mesmo e pegar as referências. Quando ele percebe realmente a situação em que estava, seu dragão estava lutando para sair da prisão dentro de sua calça, e ele acaba então tentando disfarçar, não deixando isso aparecer. Mais tarde, o prota estava jogando o joguinho proibido, e seu avô chega e vê aquela cena. Ele então age como se aquilo não fosse nada, e continua jogando como se aquilo fosse super normal. Após isso, nosso prota estava sonhando com sua amada vestida da personagem que ela queria fazer cosplay, e digamos que as coisas começaram a esquentar um pouco demais em seu sonho, e logo ele desperta de seu paraíso. Quando ele vai dar uma bisu no seu dragão, ele percebe que as coisas haviam saído de seu controle naquele momento. Na escola, vemos o prota pensando no que tinha dado nele, para ele ter precisado fazer certas necessidades logo pela manhã,
se é que você me entende. Logo, Kitagawa acaba chegando e agradece a ele por todo o seu esforço em ajudar ela, mas ele acaba ficando meio tímido devido ao sonho para maiores que ele teve. As amigas dela chegam então para poder cumprimentá-lo, e elas dizem para que Kitagawa não enchesse ele. Ela então dá um pequeno abraço e certas partes acabam pegando no braço do prota, o que foi literalmente um choque para ele. Em seguida ele começa a evitar Kitagawa, pois estava tendo alguns rumores no colégio de que eles poderiam estar namorando, e ele não queria causar nenhum tipo de problema para ela. Quando ele tinha saído do colégio, ele estava se escondendo de Kitagawa, mas logo ela aparece atrás dele pedindo para que ele não fugisse dela. Ele então explica o motivo de estar fugindo e também sobre os rumores de estarem namorando, e ela provoca ele então dizendo para que eles namorassem, mas claro, era apenas uma brincadeira. Após isso eles vão para as compras para poder comprar todos os tecidos e outros utensílios necessários para fazer a fantasia de cosplay. Em certo momento de seu passeio, ela decide passar em uma loja de roupas íntimas para poder comprar a peça que seria necessária para a personagem de cosplay, e acaba mostrando um fanservice para o prota de como tinha ficado nela. Quando eles estavam saindo de uma loja de lamen, ela pergunta até onde ele tinha ido no jogo para maiores, e quando ele menciona, acaba causando um mal entendido com as pessoas que estavam na fila para poder comer também. Em certo momento, em seu caminho na volta para casa, Kitagawa mostra algumas fotos de cosplays para Gojo, e pergunta depois se ele não tinha achado bonito. Ele então explica que depois que ele viu as bonecas Hina quando ele era mais novo, o bonito para ele não se tornou apenas superficial, e ele só falaria que uma coisa era bonita para ele quando realmente fosse de verdade, já que ele não conseguia dizer que algo é bonito apenas da boca para fora. Fica a dica para você aí também, viu jovem? Kitagawa em certo momento agradece a ele novamente pelo esforço que ele estava colocando em ajudar ela a fazer aquela fantasia, e por ter acompanhado ela no decorrer de seu dia também. Logo ela explica que o evento que ela gostaria de ir aconteceria em 2 semanas, e o prota começa a entrar em desespero. Mais tarde, quando o prota tinha acabado de chegar em casa, ele diz ao seu avô que estava com uma amiga, e acidentalmente algumas meias femininas caem, e seu avô acaba caindo para trás com um susto, o que fez com que ele fosse parar no hospital, mas para a felicidade de todos não era nada muito grave. No dia seguinte no colégio, Kitagawa sugere para que eles pegassem o contato um do outro, assim seria mais fácil para eles se comunicarem. Nos dias seguintes, começaram a aparecer diversos empecilhos para o prota, desde provas a até receber um visitante do exterior para ver as bonecas que sua família fazia. Em certa noite, Kitagawa tinha ido visitar Gojo, mas como as luzes de sua casa estavam todas apagadas, ela tinha pensado que ele não estava por lá, mas na verdade ele só não estava se sentindo bem. Por ele não ter conseguido dormir muito nesses dias, e por não ter conseguido fazer nada das roupas da Kitagawa ainda, ele começou a se perguntar se realmente ele servia para aquilo, e o que ele faria se não conseguisse realizar os seus objetivos. Até que então ele teve uma pequena crise existencial e começa a chorar por causa disso. Porém, não demora muito para que ele pudesse se recuperar e decidir levantar a cabeça mais uma vez. Naquela noite então ele voltou a pegar na fantasia de Kitagawa, e no dia seguinte ele tinha conseguido concluir ela. Ele tinha pensado que ela queria ir com a fantasia exatamente no dia do evento que ela tinha dito, mas ele tinha entendido as coisas errado. Após o choque, ele fica aliviado por tudo aquilo, já que ele estava preocupado de que não conseguiria terminar a tempo, e Kitagawa começa a chorar bastante em seguida, onde confessa que ela estava bem preocupada com ele, já que ele estava sempre indo visitar o seu avô e ainda tinha outras coisas para resolver, e também fazer a roupa dela ainda. Ele então acalma ela e decide ajudá-la a se vestir da personagem que ela queria. Depois de um tempo, ela estava pronta e arrumada, do jeito que ela queria, e fica muito feliz com o resultado final. Após isso, eles decidem tirar algumas fotos para poder postar na internet, e em seguida, Gojo e Kitagawa decidem ir para um evento de cosplay, onde o prota acaba ficando meio tímido demais por algumas pessoas estarem olhando para ele. Saindo dali para um lugar mais calmo, um fotógrafo chama Kitagawa para poder tirar algumas fotos, e logo começa a chegar outros interessados em tirar fotos dela também. O prota então começa a se perder em seus pensamentos, pensando que depois que aquele dia acabar, eles não iriam mais ficar juntos, já que ele já tinha cumprido com o seu papel até aquele momento. Kitagawa então mostra um lindo sorriso para o prota, o que o deixa encantado. Em seguida, ela vai até ele e diz que estava sentindo que suas roupas iriam cair, além de que ela estava completamente suada. Eles então decidem sair dali para se refrescar um pouco, e ela pede sua ajuda para poder abrir um pouco a parte de trás de sua fantasia, para que assim ele pudesse ajudar ela a se limpar. O único problema foi quando ele começou a limpar ela, já que ela começou a fazer alguns barulhos fora do comum juntamente com as palavras também, deixando o prota completamente envergonhado. Depois de se limpar, eles decidem ir embora, mas antes disso, ela queria terminar a sua sessão de fotos com uma fotógrafa que estava por lá. Quando o ensaio iria começar, o nosso querido e velho amigo Vento ajuda a termos uma visão privilegiada. Enquanto estavam no metrô para irem para casa, Gojo agradece a ela por tudo e diz que se divertiu bastante e ela retribui por igual. Então em seguida ela pergunta o que eles iriam fazer para o próximo cosplay e diz que tem mais de 50 personagens favoritos que ela gostaria de fazer cosplay, o que levanta os ânimos do prota novamente e logo ela percebe o que o deixa envergonhado. Não demora para que o prota começasse a querer dormir, já que ele tinha passado a noite em claro, e em algum
momento, ele acaba deixando escapar de que Kitagawa estava incrivelmente linda. Ela então se lembra de que ele disse que jamais falaria isso da boca para fora, e fica com vergonha do que ele tinha acabado de falar enquanto estava dormindo. Mais tarde, eles estavam em uma lavanderia para poder lavar a peruca da fantasia de Kitagawa. Em certo momento, quando ela acaba olhando para ele, ela percebe que algo estava diferente com relação aos seus sentimentos. Quando o avô do Prota chega em sua residência, ele encontra com o Prota segurando uma fantasia feminina, e em seguida Kitagawa aparece, o que o deixa assustado. Logo, o avô dele começa a elogiar seu trabalho com um vestido, e Kitagawa fica apenas reparando no cara que ela havia acabado de perceber que estava completamente apaixonada. E com isso, ela começa a se perder em seus pensamentos, até que sua barriga dá um belo de um ronco e eles chamam ela para poder jantar. Enquanto jantavam, descobrimos que Kitagawa morava sozinha, já que sua mãe havia falecido quando ela ainda era criança, e seu pai tinha sido transferido para trabalhar fora. Na despedida daquela noite, Kitagawa fica tímida com o simples oi dele, e fica pensativa depois disso sobre seus sentimentos pelo Prota. Em um dia chuvoso, uma garota para em frente à loja de Gojo, e seu avô então convida ela para que ela entrasse. Logo ele fala para o Prota que uma amiga dele tinha ido visitá-lo, mas a única amiga que ele tinha até aquele momento era apenas Kitagawa. Com medo do que poderia ser, ele então decide abrir a porta do banheiro, que era onde a garota estava, e temos um baita de um fanservice, onde o Prota viu coisas que não deveriam ter sido vistas acidentalmente. Após esse constrangimento todo, a garota diz o motivo de ter ido até ele, e diz que estava interessada nas roupas que ele fazia. Ele então pensou que ela estava falando das roupas das bonecas, e decide mostrar a coleção deles para a venda, mas não era isso que ela realmente queria. Ela menciona então que queria que ele fizesse uma roupa de cosplay para ela, e revela que seu nome era Juju, uma cosplayer que Kitagawa tinha muita admiração e gostava muito. Quando Kitagawa chega na casa de Gojo, ela não consegue conter sua felicidade por estar ao lado de uma cosplayer que ela gostava tanto. Logo, ela explica qual era a roupa do cosplay que ela queria fazer, e quando Gojo iria pegar o uniforme da Juju que já tinha secado, ela pensa que eles dois estavam namorando, o que deixa o Prota completamente envergonhado e diz que nunca tinha tido uma namorada antes, e Kitagawa fica completamente maravilhada com aquela notícia. Voltamos então com Kitagawa tentando convencer a Juju para que elas fizessem um cosplay juntas, já que a personagem que Juju queria fazer possuía uma irmã mais velha. Quando Kitagawa sugere então que dividiria o aluguel do local que Juju tinha alugado, para que elas pudessem assim fazer a sua sessão de fotos, e ela acabou aceitando. Mais tarde, o Prota estava avisando seu avô de que iria na casa da Kitagawa buscar uns DVDs do anime que elas iriam fazer cosplay depois. Seu avô repara que ele tinha melhorado bastante na pintura das bonecas Hina, já que ele estava praticando bastante com Kitagawa fazendo maquiagem nela. No dia seguinte, ele está na frente da porta de Kitagawa, e ela aparece com roupas de dormir, o que deixa o Gojo com vergonha, e finalmente ela percebe do jeito que estava. Logo ele entra e ela sugere para que eles vissem alguns episódios do anime que elas iriam fazer cosplay, antes que ele fosse embora, e ele acaba aceitando. Kitagawa finalmente percebe que estava sozinha com o cara que ela gostava, e começa a se perder em seus pensamentos, até que seu estômago ronca e eles finalmente decidem fazer algo para comer. O único problema é que a comida não tinha saído do jeito que ela esperava, mas o Prota ainda assim come com muito prazer, elogiando Kitagawa. Enquanto Gojo estava conversando com Juju no telefone, ela deu algumas dicas para ele de como melhorar a aparência do cosplay da personagem, usando algumas fitas para diminuir ou aumentar o tamanho dos olhos. Assim que ele avisa Kitagawa, eles decidem se encontrar com Juju e sua irmã mais nova, que era a pessoa que tirava suas fotos, e em seguida eles finalmente se encontram. Kitagawa fica completamente apaixonada pelas fotos de cosplay que a irmã de Juju fazia, e descobrimos que seu nome era Shinju. Shinju então explica sobre as câmeras fotográficas, e não demora muito para que Kitagawa perguntasse a ela se ela queria fazer cosplay. Ela então fica meio pensativa, mas acaba tentando disfarçar de que não queria, porém no fundo ela queria sim. Ao pesquisar pelo preço de uma câmera fotográfica, o Prota fica completamente assustado com o preço. Juju convida eles para pesquisarem alguns estúdios juntos, porém isso era completamente diferente do que esperávamos. Na verdade, o estúdio era um hospital abandonado, e Juju fica com medo de entrar no início. Pouco tempo depois, começou a chover, e Juju estava se tremendo de medo por causa da atmosfera do local. Logo ela explica para o Prota um pouco de sua história, e também de seu sonho quando era mais nova. Gojo pergunta a Juju por que ela tinha escolhido ele para fazer sua roupa, e ela diz que é porque quando ela viu a roupa que ele tinha feito, ela começou a pensar que sua fantasia teria que ser feita pela mesma pessoa. Do contrário, não daria certo. Gojo então chega perto dela chorando, assustando Juju completamente, mas ele só queria agradecer a ela. Como ela nunca tinha tocado em um garoto antes, ela acabou desmaiando, já que
que Gojo estava segurando a sua mão, agradecendo ela. No colégio, Kitagawa chama Gojo para irem à praia, e logo temos a cena em que eles estão por lá. Em seguida, eles se sentam para comer algo e dividem o lanche que eles tinham. Kitagawa parecia uma criança brincando no mar. Ela chama ele para que eles pudessem apreciar aquele momento juntos, e pelo visto era a primeira vez dele no mar. Depois que Gojo explica um pouco mais de sua história para Kitagawa, ela convida ele para que eles pudessem sair juntos durante as férias de verão também. Mas só depois ela percebeu que tinha acabado de dizer por impulso, porém ficou muito feliz pelo prota ter aceito. Na casa de Gojo, Kitagawa mostra um fanservice para ele, o que o deixa constrangido, mas ela só estava mostrando seu biquíni novo. Ela percebe que o prota estava escondendo seu dragão que estava doido para voar e acaba provocando o prota. Mais tarde, Juju veste a roupa de seu cosplay e Kitagawa também. Logo o prota ajuda Kitagawa a se vestir da irmã mais velha da personagem que Juju tinha escolhido para se fantasiar, e vemos que após isso ela estava completamente perfeita, o que a deixa muito feliz e ela não consegue se controlar. No dia do ensaio, infelizmente estava chovendo e a iluminação não estava como eles gostariam, e logo o prota chega com a irmã de Juju, Shinji, o que tinha deixado ela sem palavras até aquele momento. Temos um corte então de quando o prota estava conversando com a Shinji sobre o lance de fazer cosplay, e ela após um pouco de hesitação confessa que na verdade ela gostaria de se fantasiar de um personagem que ela gostava, mas tinha medo do que sua irmã poderia pensar caso o cosplay ficasse ruim demais nela. A partir disso então o prota decide ajudar ela a se fantasiar da personagem que ela queria, e era um personagem masculino, o que fez com que o prota se virasse nos 30 para poder ajudar ela a fazer a fantasia dela com perfeição. E finalmente voltamos para a cena do ensaio, o que deixou sua irmã e Kitagawa completamente apaixonadas pelo personagem dela, já que tinha ficado perfeito demais. Kitagawa então decide tirar uma foto juntos para que eles pudessem se lembrar daquele dia. Durante o ensaio fotográfico, Shinji sugere para que elas fizessem uma cena do anime para a sessão de fotos, e quando Kitagawa decide fazer, ela não se controla e acaba ficando muito feliz, já que estava se divertindo bastante. E vemos também que Juju se sentia da mesma forma. Juju após isso, agradece ao prota por ele ter ajudado sua irmã mais nova a fazer o cosplay dela, mesmo que ele não cobrasse nada por isso. Nesse momento percebemos então que Juju estava encantada pelo prota também. Mais tarde, Shinji e sua irmã estavam vendo as fotos do ensaio delas e decidem mandar algumas para Kitagawa e Gojo. Logo vemos que o nosso prota tinha feito uma nova fantasia para Kitagawa, e em seguida ela logo chega em sua casa, completamente diferente do que era normalmente. Ela então decide tomar um banho na casa dele, e quando ele vai deixar as roupas dele na porta do banheiro para ela vestir, ela provoca ele perguntando se ele não iria dar uma espiadinha, o que o deixa completamente desconfortável. Após sair do banho, o prota estava viajando ao ver que ela estava usando suas roupas. No dia seguinte, Kitagawa e Gojo decidem fazer algumas compras, porém dessa vez ela queria comprar algo para ele vestir. Na loja de roupas, ela começa a fazer ele vestir várias peças, e no fundo ela estava adorando tudo que ele usava. Logo ela sugere para que o prota vestisse uma outra camisa, e ela vestiria a mesma que ele, e acaba viajando em seus pensamentos de que eles iriam parecer um casal apaixonados. Depois das compras, eles decidem ir comer alguma coisa e aproveitar o resto do dia para passarem juntos, como um casal realmente. No final, o prota diz que não poderia ajudar ela a usar o cosplay que ela queria. Ela fica com medo depois do que ele disse repentinamente, e logo ele explica o motivo disso tudo. E era que a área dos seios dela teria pouquíssima roupa, por isso ele não queria dessa vez. Ela briga com ele achando que era algo mais sério, e depois começa a tirar sarro com a cara dele. Logo Kitagawa pergunta se deveria testar a roupa na casa dela, já que ele não queria ajudar ela dessa vez, e diz em seu ouvido se ele queria que ela mandasse fotos da fantasia para ele, o que o deixa completamente perdido. Depois disso, eles vão ao mangá café para dar uma refrescada e uma relaxada também de seu passeio juntos. Logo ela recomenda o mangá para que ele pudesse ler, e não demora muito para que surgisse mais uma fantasia para ele fazer. Porém ela estava meio receosa a respeito da personagem, e o prota acaba confortando ela a respeito disso. Após isso, vemos o prota encantado com o mangá que ele estava lendo, e ele percebeu que para aquela fantasia ele teria que improvisar do zero. Na saída do mangá café, ele chama ela para ir a uma livraria, para que ele pudesse pegar algumas referências em revistas. No dia seguinte, temos o prota em um quarto de um motel, onde na verdade ele tinha ido para lá inocentemente, achando que era apenas um estúdio, e somente quando ele estava dentro do quarto é que ele finalmente percebeu de fato onde estava. Passado um pouco o constrangimento, enquanto Kitagawa estava no banheiro se trocando, o prota decide ver um pouco de TV, mas estava passando alguns programas educativos para maiores na hora. Ele finalmente decide desligar a TV e ela sai logo em seguida, assustando ele completamente. Ela estava completamente encantada com sua fantasia de Succubus. Depois de finalmente estar preparada para a sessão de fotos, eles finalmente começam o seu ensaio. Até que em certo momento ele teve a ideia de fazer com que ela subisse em cima dele, para que eles tivessem assim um ângulo melhor para fazer a foto que ele queria, o que nos mostra que ele sabe se aproveitar da situação para tirar uma casquinha. Finalmente ele bate a foto, porém ela continuou no local proibido por um tempo ainda, e acidentalmente eles ouvem um casal do quarto ao
lado, fazendo alguns barulhos um tanto quanto suspeitos, e ele finalmente percebe a situação em que estava, até que seu dragão começou a se levantar e despertar de seu sono. Desesperadamente ele tenta se levantar, e que situação em que eles estavam naquele momento, meu patrão. A cama iria ficar pequena para eles se não fosse o telefone que tinha acabado de tocar, para saber se eles queriam ou não estender o tempo de estadia dentro do quarto. Kitagawa percebe o que quase tinha acontecido também, e pensa que essa passou bem perto. Quando Prota estava em sua casa, ele não conseguia parar de pensar em Kitagawa, o que não é pra menos. Após isso, Prota estava pintando algumas bonecas Hina em sua casa, onde ele recebe uma mensagem de Kitagawa pedindo por socorro. Na casa dela, descobrimos que o motivo de ela ter pedido socorro era para que ele ajudasse ela com algo relacionado à fantasia, e menciona de que não poderia ir no festival que ela queria ir. Logo ela mostra para o Prota com que ela trabalhava para ganhar alguns trocados e comprar as peças para fazer a fantasia, e vemos que ela tirava algumas fotos para uma revista. Mais tarde ela sugere para que eles vissem um filme de terror juntos, mas acaba que ela se arrepende bastante de ter escolhido esse tipo de filme. Kitagawa então percebe também que tinha deixado seus exercícios que tinha que fazer em casa na escola, e eles decidem ir buscá-los. Logo, Prota chama ela para jantar em sua casa novamente, e quando eles chegam perto da piscina, Kitagawa cai nela. Ao ver que ela não saiu, Gojo pula para poder salvá-la, e descobrimos que ela não sabia nadar. Depois ela chama o Prota para ir a um festival junto com ela, e ele acaba aceitando. Mais tarde, ele se prepara para sair e ir ao encontro com Kitagawa, e chegando lá, eles finalmente conseguem se encontrar. Ela estava simplesmente linda com aquela yukata, e ele fica encantado, da mesma forma que eu. Após isso, eles decidem ir comprar algumas coisas para que eles pudessem comer, porém ela acaba passando em lojas demais, e no final tinha bastante coisa para eles comer. Finalmente eles chegam no local dos fogos de artifício, e Gojo fica perdido em seus pensamentos, encantado com o que estava vendo naquele momento, e também se lembrando de seu passado e de como as coisas tinham mudado graças à princesa que estava ao seu lado. Mais tarde, Kitagawa não conseguia andar por causa da sandália que ele estava usando, e o Prota então decide aceitar a carregar ela em suas costas. Enquanto o Prota estava em sua casa prestes a dormir, ele recebe uma ligação de sua amada, que era Kitagawa. Ela diz então que só queria ouvir a voz dele, porque estava com medo de dormir já que tinha assistido a continuação do filme de terror que eles estavam vendo antes. Ele então decide ficar com ela no telefone até que ela se acalmasse de fato para poder dormir. Um pouco mais tarde, ela praticamente estava falando sozinha, até que finalmente ele acaba dormindo, e ela então decide se despedir. Porém antes disso, ela finalmente se confessa e diz que o amava. Só é uma pena que ele estava dormindo nessas horas. E galera, infelizmente o anime acabou por aqui. Eu espero muito que tenha uma segunda temporada, já que eu tô louco pra saber o que vai acontecer com eles de agora em diante. O que você acha que deveria ter acontecido entre o Gojo e a Kitagawa? Eu particularmente acho que eles poderiam ter aproveitado o momento naquela ocasião em que eles quase cederam. Deixe sua opinião aqui nos comentários que eu vou estar lendo todos eles, beleza? Muito obrigado por ter me assistido até aqui, um forte abraço e tamo junto.